Vamos ao momento da palavra. Se você enjoou da minha voz na liturgia, é eu que vou pregar hoje também, irmãos. Não tem para onde você correr. Glórias a Deus, que manhã maravilhosa. Hoje então estamos dando sequência na carta de 1 Pedro, já no capítulo 4, abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, no capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 6. 1 Pedro, no capítulo 4, no verso de número 1 até o verso de número 6. Todos acharam? Vamos juntos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim, o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, alimenta-nos essa manhã. Alimenta-nos com o pão celestial que é a Tua palavra. Teu povo carece, Pai, do pão celestial essa manhã. Alimenta o seu povo, ó Deus, com a Tua instrução, com a Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo nos instrua, nos capacite, nos dê a graça necessária para que sejamos satisfeitos na Tua palavra, convencidos, exortados, consolados, encorajados pela Tua santa palavra, Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que carta maravilhosa. Quem aqui tem sido muito abençoado com essa carta de 1 Pedro? Estava meditando ontem e eu falo, Deus ele não se cansa de consolar o seu povo. Nessa carta de Pedro nós vamos encontrar diversas angústias, sofrimentos e um homem inspirado por Deus, aonde demonstra um Deus incansável em consolar e encorajar o seu povo. Desde já, na carta de 1 Pedro, resplandece e nos traz esse sentimento, quando nós lemos essa carta e acompanhamos a trajetória dela, esse fervor do próprio Deus, de quando o povo parece que vai cansar, ele vai encontrar um obstáculo de sofrimento, onde vai pará-los a sua fé. Deus, de forma sensacional, poderosa, quando o povo parece cansado, ele se apresenta como um Deus que está incansável na sua missão de consolar, encorajar e preservar seu povo até o grande dia do Senhor. Nessa carta nós vemos muito disso. Pedro ele se revela como esse mensageiro também, com entusiasmo e fervor. Ele vai delineando, muito entusiasmado, duas distintas categorias de verdade na sua carta. E a primeira categoria ele classifica como uma categoria positiva, onde ele celebra as bênçãos graciosas a qual Deus concedeu aos cristãos. E neste contexto de celebração, ele mergulha na profundidade da identidade que os fiéis receberam de Deus. Ele também mergulha falando dessas bênçãos de Deus, trazendo a importância para aqueles fiéis de conhecer a Jesus Cristo. E ao longo então da sua narrativa,
ele vai trazendo e destacando uma série de privilégios que vão emoldurando a vida cristã. E cada uma delas vai se entrelaçando com as promessas divinas, e tudo isso vai gerando e provocando no coração dos seus ouvintes esperança e consolo. Por exemplo, lá no capítulo 1 de 1 Pedro, se você virar algumas páginas ali, no verso de número 3 até o verso de número 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Olha como Pedro está aqui apresentando, irmãos, essa identidade, essa promessa. Vocês são regenerados, vocês nasceram daqui. Vocês têm uma promessa que os aguarda e, ao mesmo tempo, no presente, vocês são guardados. Mas também o segundo ponto, segunda categoria, também de verdade, que não pode ser anulada por Pedro, é que, ao mesmo tempo dessa gloriosa lista de bênçãos, surge um catálogo do sofrimento. Pedro nos lembra de que, apesar de estarem agraciados com privilégios celestiais, os cristãos não estão imunes das injustiças deste mundo. Eles são, de fato, cidadãos dos céus, um povo regenerado por Deus, um povo eleito por Deus, que possui uma viva esperança, são abençoados nessa terra com a graça de Deus, mas ao mesmo tempo eles habitam num território hostil, onde a influência maligna de Satanás permeia as intenções profundas ainda do coração humano. E assim a vida cristã então se configura dessa forma, uma jornada, de que embora repleta de vitórias e glórias, é pavimentada pelo caminho desafiador do sofrimento. Nesse cenário, então, a indagação que Pedro se propõe a responder é fundamental. Como os cristãos, então, devem lidar com a hostilidade deste mundo? A sua resposta ela é cheia de sabedoria, cheia de prática. Ela volta-se os cristãos a olharem a Cristo para aprenderem a viver vitoriosamente num mundo cercado por hostilidade, sem perder a esperança ou permitir que em algum momento a amargura entre no seu coração. O apóstolo Pedro, então, ele se empenha em convencer os seus leitores que enfrentam perseguições injustas, de que é possível, em meio a tudo isso, conduzir uma vida de obediência e vitória, mesmo sob a pressão de um mundo opressor e injusto. Pedro vai nos ensinar que é possível andarmos de forma gloriosa e temente a Deus. Então, o que verdadeiramente é fascinante, irmãos, nisso tudo, é que Pedro, então, ele sugere uma inversão de perspectiva aqui. O sofrimento, então, de longe, deixa de ser um fardo apenas a ser superado pelos cristãos. Mas o sofrimento começa a se tornar um instrumento de transformação e de evangelização. O sofrimento provocado pela hostilidade do mundo, pela injustiça dos homens, pode tentar nos conduzir a um lugar de submissão às idolatrias deste mundo, um lugar de negarmos a nossa fé, um lugar de prazeres terrenos e momentâneos. Mas, no entanto, irmãos, o que Deus nos apresenta diante a essa opressão é uma visão alternativa a tudo isso. Onde o sofrimento passa a ser para o cristão agora uma oportunidade de crescimento espiritual e testemunho público da sua fé. Veja, irmãos, o mesmo sofrimento pode causar idolatria,
pode tentar roubar nossa fé, fazer nós nos dobrar a outros ídolos. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, ele é uma oportunidade de crescimento espiritual e testemunho público da nossa fé. Assim, então, Pedro nos convida a considerar que por meio das adversidades nós somos moldados e preparados para refletir o amor e a graça de Cristo diante de um mundo que se opõe à nossa fé. Então as bênçãos, irmãos, as vitórias que Cristo nos deu, elas não podem ser anuladas pelo sofrimento e pela perseguição. Elas jamais podem anular essas vitórias que nós recebemos em Cristo. E da mesma forma, o sofrimento e a perseguição não são anulados pelas bênçãos de Deus. E a primeira forma que Pedro usa para nos encorajar e nos consolar, irmãos, diante das perseguições e as injustiças deste mundo, é nos apresentando uma perspectiva divina em meio ao sofrimento. E é muito interessante se olharmos no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, Pedro ele tem essa forma de moldar os textos. Por exemplo, lá no capítulo 1, no verso 6, quando ele vai falar para os seus ouvintes que eles podem vir a passar por diversas provações, no mesmo verso ele vai apresentar uma perspectiva divina. Alegrem-se, pois elas são passageiras. Então, quando são apresentadas as provações e diversas provações, no mesmo versículo Pedro diz, a intenção divina disso, alegre-se, elas serão passageiras. Também no capítulo 2, no verso 18, quando vai falar sobre a possibilidade dos irmãos estarem sendo sofrer por autoridades injustas que se levantam contra eles, lá no verso 21, ele vai dizer, silencie os ímpios fazendo o bem, sigam o exemplo de Cristo. A perspectiva divina deles de estar sofrendo por autoridades injustas, e Pedro dizendo para que eles sejam submissos, havia uma intenção de Deus. Silencie eles. Silencie esses homens ímpios fazendo o bem. Sigam o exemplo de Cristo. Também no capítulo 3, no verso 14, quando eles possivelmente iriam sofrer por fazer o que é certo, simplesmente fazer o que é certo. Pedro diz, vocês vão poder sofrer, simplesmente por vocês fazer o que é certo. Eles vão ir para cima de vocês. O mundo os odeia. Mas no verso 15 ele vai dizer, estejam preparados para dar testemunho da fé. Na perspectiva divina, enquanto o sofrimento vinha sobre aqueles que estavam fazendo o que é certo, na perspectiva divina era, vocês estão sendo preparados, estejam preparados para dar testemunho da fé neste momento. No capítulo que nós lemos, no capítulo 1, vai falar sobre esse sofrimento, sobre o povo estar abandonando as práticas mundanas. Fala que os homens iriam olhar a eles e rejeitá-los, insultá-los, porque agora eles não vivem mais naquelas práticas. Mas Deus tem uma perspectiva para isso, que é no verso 2. Não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos. Esse sofrimento que virá, esses insultos que virá por vocês não amarem e não fazer mais o que a idolatria, os desejos caídos fazem, é para que vocês não vivam mais esses desejos. Não sejam mais satisfeitos nesses maus desejos. Também a quinta, uma perseguição religiosa, lá em 1 Pedro 4, no 12 e 14. A perspectiva do sofrimento, de uma perseguição religiosa por eles não negociarem a sua fé. 1 Pedro 4, 13 e 14 vai trazer a perspectiva divina. Sejam participantes dos sofrimentos de Cristo. Vocês serão perseguidos pela sua fé. Mas tudo isso para que vocês participem do sofrimento de Cristo.
O sofrimento também como parte de um fogo refinador de Deus. Lá em 1 Pedro 4,19, vai falar sobre esse sofrimento como algo que Deus faz para refinar o coração e a fé, para que vocês confiem sua vida a Deus e experimente da fidelidade. O sofrimento por ataques das trevas de Satanás, 1 Pedro 5,8. Mas esse sofrimento tem uma intenção divina, que é no mesmo verso, que é no 9 e 10, depois do 8, no 5, 9 e 10. Resistam a Satanás e permaneçam firmes na fé. Veja, irmãos, que nesses 7 pontos de sofrimento, o Senhor sempre apresentou uma perspectiva divina. Deus, ele não brinca com o sofrimento do seu povo. Se tem alguém interessado no sofrimento do seu povo, é Deus. Se tem alguém interessado no sofrimento do seu povo, é o próprio Deus. Veja, por exemplo, irmãos, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso de número 2 e 3, um livro escrito para um povo que já estava à margem de prestes a entrar e conquistar a terra prometida, depois de 40 anos peregrinando no deserto. Moisés está recapitulando com o povo tudo o que aconteceu, tudo que Deus havia dito, tudo que Deus havia prometido para aquele povo, relembrando suas promessas. E ele chega em Deuteronômio capítulo 8, no verso 2 e verso 13, ele fala assim: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Isso é o que Deus permitiu. Isso é o que Deus permitiu com o povo que Ele libertou do Egito. Foi o que Deus fez para um povo que Ele libertou com mão poderosa e abriu um mar para fazer aquele povo passar. Mas seguindo o texto, vai mostrar a perspectiva deste Deus no sofrimento desse povo. Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Essa era a perspectiva de Deus e a intenção de Deus com o sofrimento daquele povo. Um Deus que diz: eu humilhei vocês, eu pus vocês à prova, para ver o que há no coração de vocês. Eu os deixei passar fome, para que vocês provassem de um pão que nem mesmo seus pais haviam provado. E para que vocês compreendessem algo muito melhor do que o pão, que nem só dele viverá homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. Deus havia uma intenção neste sofrimento: fazer o seu povo conhecer, provar do seu sustento, provar que Ele é um Deus presente no deserto, provar que é um Deus que prometeu e não abandonou o seu povo. É muito interessante que o livro de Gênesis foi escrito exatamente nesta época, irmãos, em que o povo estava no deserto. E como que ele escreve Gênesis 1, Moisés escrevendo Gênesis 1, falando sobre o Criador, falando sobre criação, para um povo que estava peregrinando no deserto. Que sentido faz? Qual a intenção do autor em escrever um texto como Gênesis 1? Para mostrar que aquele Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou céus e terra, será que iria deixar faltar alguma coisa para o seu povo? Um Deus que criou o universo, todas as coisas, iriam deixar, em meio a todos os piores do sofrimento,
O Deus que libertou o seu povo do deserto. Será que um Deus, Moisés escrevendo e aquele povo lembrando desse Deus, esse Deus é o Deus de vocês, o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que levou vocês para o Egito e o Deus que está tirando vocês do Egito, um Deus que fez uma promessa, que fez tudo isso, será que esse Deus iria esquecer de vocês em meio ao sofrimento do deserto? É isso que Deus estava fazendo com aquele povo. Também nós podemos encontrar na história de Jó. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, e é um fato que muitos dos sofrimentos são provenientes dos nossos pecados, das nossas escolhas pecaminosas. E realmente há consequências disso. Há um sofrimento para isso, das consequências das escolhas que fizemos proveniente da nossa idolatria, do nosso pecado. Mas também nós encontramos a história de Jó, onde o livro se abre dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava do mal. Meu Jesus Cristo. O livro abre falando disso, desse homem. Quem de nós não queria ser dessa forma? Quem de nós não ora para ser um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Todos nós procuramos isso. E Jó, de fato, era este homem. E as Escrituras fazem questão de apresentar isso. Não apresenta Jó, o agricultor, Jó, o pastor de ovelhas, Jó, o carpinteiro, Jó, o homem íntegro e temente a Deus. Queremos nós ser lembrados nessa terra com essa frase que lembram de Jó, como lembram de Noé também. Mas o que acontece na sua história, irmãos? Seus empregados morrem, seu rebanho, todos os seus filhos morrem, ele perde sua saúde, chega a crise conjugal, sua mulher diz para ele se voltar contra o seu Deus. Que loucura isso. Coisas que muitas vezes não vai acontecer e nós não iremos ver na vida do ímpio. Nós não iremos ver muitas vezes acontecer isso na vida de quem não confessa Jesus Cristo, de homens que odeiam Jesus Cristo, irão prosperar, irão ter suas carreiras belíssimas, não vão padecer, não vão ter problema de saúde. E nós estamos lendo de um homem que era temente a Deus, que se desviava do mal, que amava sua família, que era um homem íntegro. E acontece uma desgraça desse tamanho, nós não vamos ver na vida de muitas pessoas que odeiam a Deus e falam publicamente isso, uma desgraça como vimos na vida de Jó. Mas Deus havia uma intenção com esse sofrimento. Lá no final do livro de Jó, no capítulo de número 42, no verso de número 5, Jó diz a tão famosa frase, tão famoso texto: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus queria que Jó o conhecesse. Deus queria que Jó o conhecesse como ele de fato é. Deus tinha uma perspectiva quanto ao sofrimento de Jó, que em sua soberania transformou todo aquele mal em algo para o seu louvor e para a sua glória. Mistério. Atributo que pertence somente a Deus. Contente-se com isso. É um atributo que pertence somente ao Senhor. Transformar essas coisas em algo que no final Ele levará toda a glória e cooperará para o bem daqueles que o amam. Este é o nosso Deus, irmãos. Então Pedro, irmãos, está preparando o povo para ser insultado. Para ser insultado pela postura que eles assumiram de não desejar mais o pecado, de não amar mais esse caminho dos pecadores e dos prazeres deste mundo. O Pedro fala que o período da vida que eles andaram separados de Deus agora pertence ao passado, como o texto diz. Pedro está ciente de que o mundo e suas pressões cercam os crentes todo o tempo. E ele traz à memória que esse estilo de vida agora faz parte somente do passado deles. E mais uma vez, Pedro então lembra que agora nessa nova vida eles são
colocado no lugar para a obediência de Deus. E que há um contraste muito grande que o Evangelho provocou na vida deles, dos desejos humanos perversos e da vontade de Deus. Eles não andam lado a lado. Eles não pactuam um com o outro. Eles são mutuamente excludentes. Eles não andam juntos. Os desejos pelo pecado, o amor pelo pecado e a vontade de Deus. Cada um anda num lugar, irmãos. Eles não pactuam um com os outros. E Pedro vai dizer que nesse tempo que os resta nessa vida, eles agora devem viver para a glória de Deus. Quando Pedro fala isso, ele nos lembra aqui de que somos breve tempo nessa terra. De que nossa vida é muito breve. De que devemos assumir agora esse tempo para andar em obediência a Deus e amor a Deus. De que os pecados, os desejos pecaminosos pertenciam ao passado. E agora, nesse breve tempo que nos resta de vida, 50, 60, eu do jeito que eu me alimento, mais uns 15. Se for do jeito que eu faço exercício, mais uns 5. Né? Então, esse breve tempo de vida que nós temos, que vivamos segundo a vontade de Deus. E Pedro então começa a citar, irmãos, algumas características daquele povo que estava insultando os cristãos por eles não desejarem mais viver daquela forma. Pedro vai falar sobre libertinagem, né, uma liberdade sem limites. O povo se considera sem freio, né, como muitos dizem. Não há parede. Eu nunca chego, não tem uma parede que eu chego, não tem um teto que eu bato. É sem limites. Né, a adoção de práticas que vão contra princípios bíblicos. Libertinagem. Desejos carnais. O que é isso? Uma busca incessante por aquilo que não se pode fazer. Eles buscam incessantemente por aquilo que não é permitido fazer. Isso é um desejo carnal. Eu quero fazer aquilo que não pode. Né? Nós vemos, por que todo mundo nasce em pecado? Você já viu uma criança? Criança tem pecado, irmãos. Eles buscam incessantemente fazer o que não pode fazer. Se você dizer não suba aí, é a mesma coisa que dizer, parece que eu ouvi ele dizer, nossa, tudo que ele quer é que eu suba aqui. Parece que meu pai dizendo, nossa, ele vai amar eu subindo aqui e pulando do sofá. Parece que eles entendem assim, parece que esse telefone sem fio, né? Você começa numa coisa e chega lá tudo invertido no final. Então isso é desejos carnais, irmãos. É você buscar incessantemente, seu coração parece que se inclina toda hora para fazer aquilo que não pode fazer. Outra coisa, vai citar os excessos e vícios, bebedeiras. Né? Você beber ao ponto de perder sua sobriedade. Você perde a responsabilidade sobre as coisas que você faz. Né? Isso tem um impacto negativo sobre o testemunho pessoal. Você já não controla mais seu testemunho pessoal. Né? Você perde a sobriedade, a responsabilidade que você tem, você já perdeu com a bebedeira. Pedro está falando sobre esse tipo de gente, que eles viviam fazendo isso. Ele fala, vocês viviam nisso. Vocês faziam isso, agora deixem. Ele vai citar a embriaguez, o excesso e vício pelo alcoolismo. Outra coisa, ele cita as orgias, irmãos. Né? A orgia é como se fosse um culto. Né? Ele faz referência aqui na cultura grega, né? As orgias ou folias, desfiles públicos, onde eles se embriagavam e tinham atos sexuais publicamente no meio de todo mundo. Né? Então eles tinham esses desfiles, exposição do corpo, exposição do alcoolismo, se embriagando. Hoje nós temos ainda, nos dias de hoje, nós temos, por exemplo, o carnaval, irmãos. O carnaval muitas vezes é isso, uma folia, um desfile, exibição do corpo, idolatria ao corpo, bebedeira, bebedice, onde nós nos embriagamos publicamente e ainda desfilamos e as pessoas ficam assim, ó. Mai, que maravilha. Então, nós temos hoje, nos dias de hoje, tudo isso que naquela época Pedro falava, nós temos nos dias de hoje de forma muito escancarada ainda. E por último, ele vai falar sobre a idolatria, que é o que onde culmina todas essas coisas.
tudo isso que é feito tem o seu fundo de idolatria. Né? São práticas de adoração a outros deuses, onde vão afastando o povo da verdadeira fé. Então, o que Pedro está dizendo diante de tudo isso, irmãos, é que houve uma intervenção divina na vida do povo, onde eles viviam nisso, e agora eles vão viver nisso, e as pessoas que continuam nisso começarão a insultá-los por não amarem mais esse prazer. Isso afetará o trabalho deles, isso afetará a reputação deles, isso afetará o dia a dia deles, isso afetará a relação familiar deles com outros irmãos, isso afetará relações com os amigos deles do passado, afetará todas as áreas da sua vida. Eles poderão perder cargos de emprego porque eles não desejam mais participar disso. Eles perderão muitas coisas e Pedro está dizendo, vocês vão sofrer por isso. Só o fato de você se posicionar, não precisa nem você ir lá atacar eles. Depois Pedro vai falar sobre isso. Não precisa você ir lá e ficar falando o que eles fazem. O fato de você estar ali e parar e não pertencer mais isso, já é motivo para que você seja insultado. É isso que Pedro está dizendo. Pedro diz, irmãos, aconteceu algo na vida de vocês, que é um dos textos que eu mais amo nas Escrituras. Eu acho que toda pregação eu posso aplicar esse texto. Eu tenho que tentar aplicar outros textos, mas toda mensagem eu aplico esse texto em algum lugar, que é Efésios capítulo 2, irmãos. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa fé, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja, irmãos, que no verso 4, esse mas Deus é o que faz com que o verso 1, 2 e 3 seja conjugado no passado. Veja que Paulo ele não fala, estamos no curso deste mundo, somos filhos da desobediência, estamos na inclinação da carne, estamos fazendo a vontade da carne, os pensamentos, e somos filhos da ira de Deus. Pode ver que por causa desse mas Deus, dessa intervenção divina proveniente da graça e misericórdia de Deus na vida do crente, tudo isso é conjugado agora no passado. Éramos, andávamos, pertencíamos, estávamos. Esse mas Deus, irmãos, é o que coloca as atrocidades humanas para a esquerda, a escuridão da morte para a esquerda, e agora na direita, esperança, luz e vida. É isso que Pedro está dizendo. Aconteceu isso na vida de vocês. Aconteceu isso na vida de vocês. Uma intervenção do alto, quando vocês não queriam a Deus, quando vocês não amavam a Deus, quando vocês estavam imersos no pecado de vocês. Essa graça que provém do alto encontrou vocês. Mas Deus, e dividiu ao meio a vida de vocês. Como aquelas pedras que quando Jesus Cristo está sendo crucificado, no seu último suspiro, ele entrega o seu espírito a Deus. Fala que as rochas ao redor se fenderam ao meio, assim como os nossos corações, com a mensagem do Evangelho e da crucificação, se partem ao meio. E finalmente, alguém mais poderoso que nós pode enfim colocar ordem nessa bagunça e nessa desgraça da nossa vida que éramos antes de Cristo. Então Pedro está falando sobre esses insultos, que eles seriam insultados.
E ele nos dá uma arma. Pedro dá uma arma para o seu povo, que está ali no verso de número 1. Acompanhe comigo ali, irmãos. Capítulo 4, verso de número 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Até aqui, irmãos. Nós vamos ver que Pedro ele traz essa perspectiva divina no seu livro, para que os irmãos passem pelos momentos de sofrimentos, e também a arma que ele nos dá é olhar os sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que isso vai ser como uma arma. Ele está dizendo, irmãos, vocês vão para o combate, é inevitável esse combate. É inevitável. Estejam armados para isso. Armem-se disso. De que forma? Lembre-se, olhe, pense no sofrimento de Jesus Cristo. E a forma como Pedro também nos apresenta lá no capítulo 2, verso 23 e 24, fala que diante ao insulto, olha o que ele fala do nosso Senhor Jesus. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele somos sarados. Então aqui Pedro está dizendo, diante ao insulto, como Jesus reagiu? Não devolveu o insulto. Não revidou com o insulto. Mas ele se entregava àquele que pode julgar. Isso nós vamos ver ali no verso de número 5. Diz assim, eles que terão de prestar contas, 4 e 5, desculpa. Eles que terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Veja aqui, que o próprio Cristo, podendo insultar, sendo Deus, podendo estalar o dedo e acabar com toda essa bagunça de insultos, não revidou, mas entregou àquele que julga retamente. E Pedro está dizendo a mesma coisa. Se vocês olharem Cristo, sofrimentos de Cristo, façam igual ao verso 5. Eles acham que não serão julgados. Eles acham que a vida acaba aqui mesmo. Eles acham que a vida acaba aqui. Mas é Deus quem os julgará. Sigam firmes. Sigam fiéis. Não ficam revidando com insultos. Porque o próprio Cristo não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Lembramos nesse momento, olha, carregando Ele em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos agora para a justiça. E algo muito interessante de nós pensarmos, diante ao insulto, que uma das coisas que mais nos revela o nosso coração, não é as nossas ações, mas as nossas reações. Uma das coisas que mais revela a profundidade do nosso coração, não é, irmãos, quando nós agimos. Quando nós agimos, muitas vezes nós estamos preparados. Nós nos preparamos, montamos um sistema. Mas quando nós reagimos, irmãos, o lobo lá de dentro, o leão vem sem freio para fora. Quem é casado sabe. Não dá tempo de você pensar, irmãos. Não dá tempo de você pensar. Você só reage e você vê a miséria, a desgraça que há na profundidade do coração. E isso acontece, Deus permite, irmãos, para que nós pedimos ajuda a Ele. Para que nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos que nós carecemos da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. De que nós ainda precisamos muito da sua graça. Então, quando nós reagimos, demonstra muito mais de quem nós somos do que quando nós agimos. E diante dos insultos, então Pedro diz, não busque a vingança. Não queira se vingar. Não queira botar a máscara do justiceiro e montar o seu filme. Não monte. Não fique procurando justiça própria.
Entregue àquele que tem o poder de julgar corretamente cada coração. Mas siga firme e olhe a Cristo. No verso 6, irmãos, diz: pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Aqui, irmãos, é um texto, assim como o pastor Luiz falou semana passada no texto dele, aqui não está dizendo sobre uma segunda oportunidade depois da morte, né? Você não tem purgatório, irmãos, né? Hoje eu ainda tenho muitas pessoas conhecidas, onde a pessoa morre, aí eles dizem: não, nós vamos lá rezar uma missa para ele, já falei, né? Uma missa para ele, né? Nós vamos lá rezar uma missa para ele, para que a alma dele, Deus o perdoe, para que ele esteja bem, onde ele, né? Ou as indulgências, né? Ainda produz indulgências com a esperança de que essa alma seja salva. Aqui o texto não se refere a isso, porque iria se contradizer com todo o restante das Escrituras. Aqui fala sobre os mortos que ouviram a palavra de Deus, que foram julgados na carne segundo os homens, né? Se fosse aqui mortos que vão ouvir agora a mensagem lá, eles não teriam sido julgados na carne segundo os homens, não estariam sendo. E aqui ele fala sobre mortos que ouviram a palavra, mortos espirituais, e que agora estão sendo julgados na carne, ou seja, sofreram ou estão sofrendo por Cristo, na carne. Alguns ao ponto de morrer, sendo naquela época então a perseguição, sendo crucificados igual a Cristo. Mas eles vivem em espírito, segundo Deus. Então muitos homens ouviram a mensagem, padeceram na carne pelos homens, foram julgados na carne por homens maus, não negaram sua fé, mas vivem em espírito com Deus. Então, irmãos, ao longo dessa primeira carta, Pedro nos instruindo a olhar a Cristo, ele desenvolve essa teologia do sofrimento sempre centrada em Cristo. Olha o sofrimento de Cristo. Ele sofreu por vontade própria ao seu povo. Ele não foi obrigado a sofrer. Cristo se deu a esse sofrimento por vontade própria. Ele sofreu para libertar o pecador. Por causa do seu sofrimento, seus seguidores agora participam dos sofrimentos dele. Nós vamos ver que para Cristo o sofrer era motivo de alegria, quando pensado naquilo que viria, na salvação que estaria agora no seu povo. E o sofrimento agora dos cristãos faz com que sejamos e tenhamos identificação com Cristo. Nós participamos dos seus sofrimentos, tanto nos pensamentos, quanto também na nossa carne, quando preciso. Então essa é a arma que Pedro nos dá. Lembre-se de Cristo. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziando a si mesmo, tomando a forma de homem, padeceu até a morte de cruz. Cristo sofreu os danos físicos, suportou a humilhação, derramou o seu sangue, como Pedro diz, o justo pelos injustos. Ele encarnou o sofrimento a fim de trazer vida, porque ele contemplava uma glória que estava proposta a ele. Então nós não devemos pensar o sofrimento de outra forma, senão da mesma forma que Jesus pensou. São passageiros. E não existe nenhuma tribulação, fome, angústia, perda, que poderá nos separar da glória reservada no céu para aqueles a qual creem em Jesus Cristo. Eu quero concluir com o texto, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrir comigo, lá em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 3. Hebreus 12, do verso 1 até o verso de número 3. Todos acharam? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. O autor de Hebreus, irmãos, está dizendo: livrem-se do pecado, de todo o peso do pecado. O pecado que tão firmemente os assedia. E corra a carreira, a perseverança, a carreira que está proposta. E a mesma arma que Pedro diz, o autor diz: olhe firmemente, firmemente, o autor e consumador da fé, Jesus. Olhe e veja o que Jesus fez. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Em troca da glória que estava proposta, ele suportou os insultos, o sofrimento. Ele suportou as injustiças deste mundo. Ele não se importou com a vergonha. Diante aquilo que estava nos seus olhos, a glória que estava proposta a ser revelada, a alegria que estava proposta eterna do povo de Deus. Diante do sofrimento, irmão, nós somos convocados a olhar a Cristo e nos lembrar da alegria eterna que nos é proposta pelo Evangelho e nos lembrarmos que esse sofrimento é passageiro. Olharmos o sofrimento do nosso Senhor, que pensou dessa forma, que em troca da alegria ele suportou a cruz e não se importou com a vergonha momentânea da cruz, e que agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Por que, irmãos, que devemos pensar? Para que nós não venhamos a cansar e nem a desanimar diante ao sofrimento. Só há uma arma para nós, irmãos: olhar a Cristo, pensar em Cristo, mergulhar em Cristo. Você quer ser uma pessoa inteligente? Pense em Deus. Eu tenho até um lema, coach meu. Pense alto, pense grande, pense em Deus. Meu lema, coach. Ele está dizendo: pensem, direcionem toda a vida de vocês a olhar a Cristo, como Ele se comportou no sofrimento. Participe desse sofrimento com Ele, porque há uma alegria proposta nos céus. Isso é tudo passageiro, irmãos. Isso é tudo momentâneo. Diante de todo o sofrimento, o fim dele é que nós conheçamos verdadeiramente a Deus, que nós provamos de Deus, como nós vimos com o povo no Egito, como nós vimos com a vida de Jó. Mesmo, irmãos, que nós somos homens, e eu entendo, homens e mulheres, que nossas reações diante ao sofrimento imediatamente é questionar se Deus está nesse negócio ou não. Nós reagimos assim. Nossas reações diante do sofrimento, irmãos, é uma batalha. O Senhor compreende. O Senhor compreende o nosso coração. Que muitas das vezes, diante do sofrimento, a primeira, muitas vezes, escolha que vem a nós é nos afastarmos. É pensarmos: se Deus não resolveu, deixa que eu resolvo. Se Deus não quer dar jeito, deixa que eu dou. Se Deus não quer intervir, deixa que eu faço. Muitas das vezes nós reagimos assim diante do sofrimento. Mas nós devemos nos dobrar diante de Deus. Nós devemos olhar a Cristo. Spurgeon vai dizer que não há nada mais sublime do que pensar em Cristo
e na divindade. Ao mesmo tempo que você pensa em Cristo, na sua obra e na divindade, você é ferido, porque isso te fere, você vê a sua miséria. E a mesma coisa que produz essa ferida no seu coração, na sua alma, é a mesma palavra que vai lá e passa o óleo e te renova e cuida das suas feridas e te levanta na graça. É isso, irmãos. Para que possamos vencer os insultos deste mundo mau e continuar posicionados, devemos olhar a Cristo e somente Ele e a sua obra na cruz. Quem escreveu essa carta, nada mais, nada menos, foi um homem que negou o sofrimento. Pedro, quando vendo Cristo sendo crucificado, chegam a ele 3 vezes. Tu não é aquele que andava com aquele homem? Pedro vendo que a bomba ia estourar para o lado dele também. Não é eu não. Eu vou fugir do sofrimento. Esse sofrimento eu não quero. Ele fugiu. No final da sua vida, a tradição nos conta que este mesmo homem, quando estava para ser crucificado, disse que não era digno de morrer igual seu mestre. Pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Um homem que negou o sofrimento ao provar tanto do evangelho, da graça e da glória que o espera. No final da sua vida, escolheu até a forma que ele ia morrer por aquilo. Esse é o poder do evangelho, irmãos. Esse é o poder da esperança, daquilo que nos aguarda para todo sempre. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé neste momento, então vamos orar?